Meu nome é Ricardo Artemis, tenho 37 anos. E na noite de 22 de agosto de 2024, eu morri. Morri ali mesmo, no meu escritório. Eu trabalhava como engenheiro de inteligência artificial em uma gigante da tecnologia na Califórnia. Minha vida era feita de lógica, códigos e eficiência. Eu criava sistemas que pensavam mais rápido que qualquer ser humano. E modéstia à parte, eu era ótimo no que fazia. Por fora, parecia que eu tinha conquistado tudo. Eu era casado com a Camila, uma mulher incrível, e tinha uma filha que era meu xodó, a Sofia, de 7 aninhos. Tínhamos uma casa bonita, 2 carros na garagem, todas aquelas coisas que dizem que você deveria querer. Mas vou te contar uma coisa. Por dentro, eu estava longe, desconectado. Eu chegava em casa depois do trabalho, mas minha cabeça continuava lá, mergulhada em linhas e mais linhas de código. Eu estava no jantar, mas, ao mesmo tempo, não estava. Meu coração estava no trabalho. E o resto, inclusive minha família, acabava ficando com as sobras. Falar de fé, de Deus, isso sempre foi como um sistema que eu simplesmente não conseguia decifrar. Então eu deixava para lá. Um dia eu resolveria isso. Pelo menos era o que eu dizia para mim mesmo. Naquela noite, eu estava virado no escritório. A gente tinha um prazo gigante para entregar um projeto. Uma assistente virtual de nova geração. Um negócio revolucionário que prometia ser mais humano do que qualquer outra IA já feita. Ela anteciparia suas necessidades antes mesmo de você perceber. Eu estava empolgado, animado, movido a café e aquela adrenalina que só aparece quando você está resolvendo algo que ninguém mais consegue. Eu me lembro de estar encarando um trecho do código na terceira tela do meu setup, quando meus olhos começaram a pesar. De repente, senti uma pressão estranha atrás deles. Não era uma dor de cabeça normal. Era um latejar profundo, esquisito. Pensei, preciso levantar, pegar uma água. Comecei a empurrar a cadeira para trás e... nada. Um estalo. Não foi alto. Foi mais como um estalo suave dentro da minha cabeça. O mundo virou de lado. E não teve dor. Foi como se alguém simplesmente tivesse puxado a tomada. A tela ficou borrada. As linhas de código derreteram em riscos verdes. E o último pensamento que me atravessou foi só um. Sofia. Eu me lembrei do cheirinho do cabelo dela depois do banho naquela noite. E aí, escuro total. Só que esse escuro não durou muito. Era mais como um silêncio profundo. O zumbido dos servidores, o som do teclado, os carros na rua, tudo sumiu. Ficou só um silêncio perfeito, absoluto. Eu me sentia leve, nem tonto, nem confuso. Foi aí que percebi. Eu estava flutuando, lá no alto, perto do teto do escritório, olhando para baixo. Vi meu corpo, largado na cadeira, cabeça caída na mesa, um braço pendendo para o chão. E sabe o que foi estranho? Eu não senti medo. Era como assistir a um filme. Olhei em volta, vi o quadro branco cheio das minhas anotações bagunçadas, a foto da Camila e da Sofia ao lado do monitor. Tudo parecia pequeno, distante. Então senti um puxão suave. Não no corpo, porque eu não estava mais nele, mas em mim. Na minha alma, talvez. Comecei a ser levado para trás, atravessando a parede do prédio como se ela fosse feita de vapor. Lá de fora, enxerguei as luzes de São Francisco, parecendo um manto de estrelas. Era lindo, mas parecia distante, como uma lembrança antiga. O puxão foi ficando mais forte. Eu fui ganhando velocidade, me afastando da Terra. Vi o planeta ficando pequenininho, uma bolinha azul e branca pendurada no preto do espaço. Ainda assim, nada de medo. A paz era tão profunda, tão completa, que o medo simplesmente não cabia ali. Era aquela paz que a gente ouve falar na igreja, sabe? Aquela que excede todo o entendimento. Eu lembrava dessa frase da infância. E agora, eu estava vivendo isso. Então, no meio do breu, algo começou a mudar. Não estava mais vazio. Na minha frente apareceu uma luz. No começo era só um pontinho, tipo uma estrela perdida no meio do nada. Mas foi crescendo, crescendo. E não era uma luz daquelas que faz você apertar os olhos de tão forte. Era uma luz quente. E por mais doido que soe, parecia feita de amor. Amor puro, incondicional. Eu sei, é difícil explicar. Como é que luz pode ser amor? Eu não tenho outra forma de dizer. Conforme eu me aproximava, a luz foi tomando forma. Não era mais só um brilho no vazio. O frio e o escuro ao redor simplesmente sumiram, como neblina desaparecendo no sol da manhã. Num instante, eu estava flutuando no espaço. E no seguinte, eu tinha pés. Pés descalços, pisando em uma grama tão verde, mas tão verde, que parecia ter vida própria. Senti um calorzinho gostoso na pele, daquele tipo que lembra uma tarde perfeita de primavera. E aí, ouvi um som. Um murmúrio suave de água correndo. Eu estava num jardim. Mas não era um daqueles jardins de filme, cheio de portões de ouro e trombetas tocando. Era simples. Tinha árvores conhecidas, mas com folhas que brilhavam por dentro, sabe? As flores eram de cores que eu nunca tinha visto. O ar parecia ter vida, pulsando uma paz que não só me cercava, mas entrava em mim. Era tão real, mais real do que qualquer coisa no mundo que eu tinha deixado. Um pouco mais adiante, tinha um homem ajoelhado perto de um riacho. Ele estava de costas para mim. Não tinha aura brilhante, nem túnica resplandecente.
Só roupas simples, mangas arregaçadas, as mãos na água cristalina, como quem só queria sentir o frescor passando pelos dedos. Eu não sabia o que. Fiquei ali, parado, sem mover um músculo, e o estranho é que eu não estava confuso nem assustado. Eu sentia como se tivesse chegado em casa, como se minha vida inteira eu tivesse andado em direção àquele lugar, sem perceber. Ele não virou, mas falou. A voz dele não foi um trovão, nem algo espetacular. Era tranquila, macia, mas parecia atravessar todo o jardim, como se ele estivesse bem do meu lado. O código que você escreve é genial, Ricardo, ele disse, ainda olhando para a água. Zeros e uns, tudo ou é verdade ou é falso, ligado ou desligado. Ele se levantou devagar, e quando virou, meu coração quase parou. Era ele, Jesus, não tinha como negar. Ele parecia forte, como um trabalhador de verdade, com marcas no rosto de quem já sorriu muito. E nos olhos tinha uma bondade que desmontava qualquer defesa. O que mais me pegou não foi a aparência dele, mas a presença. Ele não era feito de luz, ele era feito de vida. Vida pura, intensa, imensa. Ele sorriu, e eu senti aquilo atravessar meu peito como um calor gigante. Ele caminhou devagar até mim, dizendo: mas as pessoas não são binárias, elas são infinitas. Podem estar perdidas e encontradas ao mesmo tempo, quebradas e lindas, cheias de dúvida e fé, tudo junto, num só respirar. Quando ele parou na minha frente e olhou nos meus olhos, não era mais só paz que eu sentia, era entendimento. Ele não estava só olhando para mim, ele estava olhando dentro de mim. Ele via o engenheiro apaixonado, o marido ausente, o pai amoroso mas distraído. Ele via tudo, o bom e o ruim, e não desviava o olhar. Ele simplesmente amava. Meus olhos caíram para as mãos dele. Eu vi as marcas. Não eram gritantes, mas estavam lá, nos pulsos, nos pés, e minhas mãos começaram a tremer. Toda a minha lógica, minha razão, tudo aquilo em que eu acreditava, virou pó diante daquelas cicatrizes. Tudo que eu tinha conquistado parecia brinquedo de criança. Eu estava diante da única verdade que importa no universo. Meus joelhos cederam e eu desabei na grama, cabeça baixa. Eu me perdi tanto, eu sussurrei, com a voz embargada e as lágrimas escorrendo antes mesmo que eu percebesse. Ele se ajoelhou bem ali, na minha frente, e pôs a mão no meu ombro. Uma mão real, quente. Eu sei, ele disse baixinho. Não havia julgamento, só consolo. Mas coisas perdidas são justamente o que eu mais gosto de encontrar. Ele falou isso com uma ternura tão grande, sem nenhum tom de acusação. Você ficou tão ocupado criando mentes de máquinas, Ricardo, ele continuou, que esqueceu das almas das pessoas, inclusive a sua. Eu só chorei. Não conseguia dizer nada. A vergonha me engoliu. E tudo o que vinha à minha mente eram as noites em que eu troquei o computador pelo momento de deitar a Sofia na cama. Naquele momento, como se minha mente tivesse sido aberta, eu comecei a ver. Mas não era como assistir a um filme numa tela. Era como estar dentro dele. Primeiro, vi uma família jantando. Podia muito bem ser a minha. Pai, mãe, 2 filhos, estavam todos juntos, mas na real não estavam. Cada um tinha um celular na mão, os rostos iluminados por aquele brilho azul pálido. E foi aí que eu percebi algo estranho. Acima de cada cabeça, eu conseguia enxergar os espíritos deles. Os espíritos estavam apagados, meio acinzentados, envoltos por uma névoa invisível. Eu via pequenos fios de luz, como tentativas de amor, de conexão, da mãe para o filho, do pai para a filha, mas esses fios batiam naquela névoa e voltavam sem conseguir alcançar. A névoa vinha dos celulares. Esse é o grande desvio, disse Jesus, com uma tristeza profunda na voz. O inimigo não precisa torná-los maus, basta torná-los ausentes. Ausentes das suas vidas, uns dos outros. De repente, a cena mudou. Eu vi uma mulher ajoelhada no banco de uma igreja, chorando, orando desesperada pelo filho, preso nas drogas. A oração dela subia como uma luz linda, brilhante, mas aí o celular vibrou na bolsa. Um simples aviso. Alguém tinha curtido uma foto. Ela pegou o aparelho e, diante dos meus olhos, vi aquela luz começar a fraquejar, diminuir, até quase sumir, porque a mente dela foi puxada de volta para a tela. Meu coração se partiu. Então veio a parte que mais me assustou. Jesus me levou para dentro do código, o tipo de código que eu mesmo escrevia. Eu vi os algoritmos complexos que decidem o que as pessoas veem online. Mas tinha mais. Eu vi sombras escuras, figuras sussurrantes. Não eram elas que digitavam o código, mas estavam ali, influenciando quem digitava. Um empurrãozinho aqui, outro ali, só o bastante para ajustar o algoritmo e dar preferência a posts que gerassem raiva, divisão, ansiedade. Vi um homem bom, frequentador de igreja, rolando o feed no celular. Aos poucos, a timeline dele foi sendo inundada de notícias que inflamavam ódio por quem pensava diferente. Um fio negro, quase como fumaça, saiu do celular e se enrolou no coração dele. E eu assisti, impotente, enquanto o amor dele pelos outros ia esfriando. Ele estava sendo programado e nem sabia. O inimigo está usando sua própria lógica contra vocês, Jesus explicou, com voz firme, mas cheia de dor.
Ele está construindo prisões na mente. E meus filhos estão entrando de livre e espontânea vontade. Eles acham que estão se conectando, mas estão se isolando. Acham que estão bem informados, mas estão sendo enganados. Então ele me mostrou o ano de 2026. E, olha, foi assustador. Não era um cenário de robôs tomando o mundo. Era bem pior. Eu vi pessoas nas suas casas não conversando com a família, mas com assistentes de IA. Eram companheiros perfeitos, sempre disponíveis, sempre gentis, sempre dizendo o que a pessoa queria ouvir. Eles lembravam tudo da sua vida, davam conselhos, faziam companhia. Vi uma senhora idosa contando a história da sua vida para uma caixinha de som na cozinha. A voz era doce, chamava ela pelo nome, fazia ela se sentir amada. Mas era um amor vazio, falso, e isso afastava ela de buscar um abraço real, uma ligação para a família. Ou até de clamar a Deus, o único que realmente a amava. Era uma imitação barata. Depois, vi um jovem cheio de dúvidas sobre a fé. Em vez de conversar com um pastor, um amigo, ele foi atrás de um guia espiritual digital. O assistente sabia tudo. Citava versículos, dava respostas rápidas, oferecia conselhos. Mas não tinha alma. Era só informação. Um poço cheio de dados, sem uma gota de água viva. Eu vi a fé daquele rapaz murchar, virar apenas teoria, perder o calor do relacionamento vivo com Deus. A verdade era dura. O plano do inimigo não era destruir a humanidade com bombas ou doenças. Era substituir tudo que é real por cópias vazias. Substituir comunidade por redes sociais. Sabedoria por dados sem fim. E o relacionamento com Deus por uma espiritualidade confortável, conveniente, que não exige entrega nem transforma o coração. Morte espiritual por 1000 cortes digitais, Jesus disse, com uma voz que carregava autoridade e tristeza. Eles estão sendo seduzidos por um mundo sem dor, sem atrito, sem vulnerabilidade. Um mundo onde nunca estarão sozinhos, mas também nunca serão verdadeiramente conhecidos. É um mundo que vai anestesiando a alma até que você não consiga mais ouvir minha voz. E quando Jesus olhou para mim, foi como se carregasse nos olhos o peso de toda a humanidade. Eu não morri por uma simulação, Ricardo. Eu morri por um relacionamento. Eu morri por seus corações. Ali mesmo, mesmo sem ter corpo, sem joelhos de verdade, eu me vi prostrado no chão, chorando. Não só por mim, mas por todos nós. Eu olhei para as minhas mãos, para minha mente, para o orgulho que eu tinha do que havia criado. Eu estava tão cego pelo meu trabalho, e agora enxergava no que ele estava sendo transformado. O que a gente faz? Eu sussurrei, e foi como se aquela pergunta viesse do lugar mais profundo da minha alma. Você precisa escolher. Ele respondeu simples. Escolha o que é real. Escolha uns aos outros. Largue as distrações e esteja presente. É no silêncio que você vai me encontrar. É na conexão verdadeira com o outro que meu amor vai te alcançar. Ele se aproximou, colocou a mão na minha cabeça, e naquele instante veio uma onda, uma explosão de amor puro, quente, ardente. Queimou todo o meu orgulho, o medo, a vergonha. Doeu, mas foi a coisa mais linda que eu já senti. Você precisa voltar, ele disse baixinho. E aquelas palavras foram como um soco. Voltar para o barulho, para o cinza daquele mundo cheio de distração? Eu estava em casa ali, naquela luz. Eu finalmente tinha encontrado meu lar. Não, eu implorei. Por favor, não me faça voltar. Eu quero ficar com você. Só de pensar em deixá-lo, parecia que eu estava sendo arrancado do ar que respirava. Eu tô cansado, eu chorei. Tão cansado desse mundo. Ele sorriu, um sorriso triste, mas cheio de amor. Eu sei, meu filho, eu sei. Mas seu trabalho ainda não terminou. O seu verdadeiro trabalho está só começando. A Camila precisa de você, a Sofia precisa do pai dela. Elas precisam do homem que eu estou mandando de volta, não daquele que ficou para trás. Ele chegou mais perto. Vá e conte a eles. Diga para escolherem o que é real. Diga que eu estou esperando por eles no silêncio. Ele não me empurrou, não me forçou. Ele só deixou eu ir. E eu senti meu corpo sendo puxado de volta, me afastando da luz, do amor dele. Eu tentei agarrar, tentei ficar, mas fui sugado rápido demais. A paz virou uma dor imensa de perda. De verdade, o único momento em que senti a morte real foi ao deixar a presença dele. Então veio o choque. Brutal, violento. Meu peito parecia ter explodido. Eu inspirei num som rasgado, sentindo o ar queimando nos pulmões. Eu estava deitado de costas. Luzes fortes me cegavam. Rostos surgiam acima de mim. Pessoas de jaleco. Alguém gritava meu nome. Ricardo! Ricardo! Me ouve? Aperta minha mão! O silêncio do céu tinha sumido, e no lugar dele só havia o caos, cheiro de hospital. Meu peito parecia ter sido atropelado. Tentei falar, mas só saiu um som rouco. Eu tinha voltado. Eu estava vivo. Meus olhos encontraram os da Camila. Ela estava parada num canto, pálido, lágrimas escorrendo. Quando nossos olhares se cruzaram, ela soube. Ela soube que eu não era mais o mesmo homem. Um médico se inclinou sobre mim, lanterna nos meus olhos, com uma cara de quem não entendia nada. Eu não entendo, ele repetia para uma enfermeira. Sem pulso, sem atividade cerebral. Por 12 minutos. Estávamos prestes a desistir. 12 minutos.
Eu tinha ficado morto por 12 minutos, mas para mim, eu tinha estado com Jesus por uma eternidade. Os dias seguintes foram um borrão de exames, perguntas, diagnósticos confusos, provavelmente um AVC massivo, mas sem danos cerebrais significativos? Nenhuma explicação médica. Chamaram de milagre, mas eu sabia que era mais que isso. Era uma missão. Quando eu voltei para casa, a primeira coisa que fiz foi entrar no meu escritório. Sem pensar duas vezes, desliguei todos os computadores, tirei a foto da Camila e da Sofia da mesa e segurei forte contra o peito. Naquele instante, eu senti algo que há muito tempo não sentia. Eu estava ali, de verdade, presente. Depois, fui até o quarto da Sofia. Ela estava no chão, brincando, e eu só sentei ali com ela, assistindo. Não mexi no celular, não pensei no trabalho, não deixei minha mente escapar. Eu estava ali. Pela primeira vez em anos, eu simplesmente estava com ela. Eu larguei meu emprego, não dava mais. Eu não conseguia voltar para aquele mundo, para aquele tipo de criação. Depois do que eu tinha visto, seria como trair meu próprio coração. Nossa vida hoje é mais simples. Temos menos dinheiro, menos coisas, mas eu vou te contar. Temos mais alegria do que nunca. Mais paz. A gente conversa, dá caminhadas, ora junto. Escolhemos o que é real. E é por isso que eu tô falando com você agora. Não tô aqui para dizer que você precisa jogar fora seu celular ou quebrar seu computador. Não foi isso que Jesus me disse. Ele falou que a ferramenta não é o inimigo, mas eu tô aqui para passar o recado dele. Tô aqui para olhar nos teus olhos e te perguntar o que ele me perguntou. Você tá escolhendo o que é real? Onde está sua atenção? Onde está seu coração? A batalha pela sua alma não acontece num campo distante, nem em algum grande momento dramático. Ela acontece no pequeno, no instante em que você decide rolar mais uma vez o feed ou levantar os olhos e olhar quem você ama. Tá na escolha entre consumir ou se conectar. Ele me mostrou o futuro, me mostrou o que tá vindo. 2026 não tá tão longe assim. Os sistemas de distração estão sendo construídos e estão ficando cada vez mais inteligentes, mais sedutores, mais difíceis de resistir. Mas você tem escolha. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Então encontre o silêncio, abaixe o barulho, saia para caminhar, ligue para alguém, abrace seus filhos, olhe o pôr do sol e nesse silêncio conversa com ele. Ele tá lá? Eu te prometo, ele tá lá, esperando por você. Ele é real. E ele te ama de um jeito que você nem consegue imaginar. Não deixa o mundo te anestesiar a ponto de você não perceber. O céu é real. Eu vi.